dia, Ana, Natan, vocês me ouvem? Sim, tomara que hoje dê certo, né, Letícia? Porque a semana passada foi um fiasco. Fala, João, tá tudo bem aí? Vamos torcer, né, Letícia? Porque, pelo amor de Deus, eu sofro demais com com esse negócio remoto aí, né? É terrível. Tomara que dê mesmo, né? Giovana, você tá bem, Giovana? Tentei ajudar. Olha, vocês são maravilhosos, né? Eu vi, eu fiquei falando, olha, mas aí eu tive vontade de bater em tudo aqui, né? De quebrar tudo, porque, olha, Giovana, vocês não sabem, Ana, Daniel, o que é terrível. Quando eu vou mexer com essas coisas, eu não fico preocupado com outra coisa, senão se o sinal vai cortar, se a coisa não vai funcionar. Olha, semana passada eu fiquei muito frustrado, né? Muito frustrado, mas vocês são muito compreensivos, né? Tomara que hoje funcione. Eu não sei o que era. Eu acho, João, que o computador, aí eu pedi para fazer uma varredura. E eu não sei, me parece que era um probleminha lá de computador. Vamos torcer. Olha, eu acho que a hora que vocês quiserem a gente podia começar. Vamos começar? O Anthony já está por aí, Anthony? Fé em Deus, João, verdade. Mas olha, o carinho, o que me deixa, essas coisinhas acontecem para que eu veja e para a gente ver, por exemplo, o carinho que a gente vai ganhando por pessoas assim, né? Que de repente compreende, tentando ajudar, que nossa, mas foi horrível. Foi horrível. Mas a primeira aula que eu dei no dia tinha funcionado bem. Como hoje, por exemplo, funcionou muito bem. Não vai saber, né? Mas eu sofro bastante com isso. Eu acho que ele podia começar, né, moçada? Não, vocês são maravilhosos. São maravilhosos. Faltam 3 minutos? Tá. Então eu espero. Então, Natan, vai falando alguma coisinha aí. Como é que tá o seu dia? Vamos aproveitar, vá. E aí, Daqui a professor? pouco some tudo. Tá me escutando? Tá bem? Tô bem, e você? Tá bem, tá bem, tá bem. Se der certo hoje, eu vou ficar melhor. Ah, tá dando sim, a gente já tá te escutando. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tamo sim, tamo sim. Tá bom, João. Então tá bom. Faltam 2 minutinhos e a gente vai começando. Quando é que vocês têm férias? Vocês têm férias? Porque Semana que mais vem que vai ser a tudo, última eu acho que semana vocês de aula. merecem férias agora, né? Porque ficar assistindo aula virtual, ninguém merece. Mas é o que tem, né? Quero ver como é que vai ser a formatura de vocês, né? Vai ser complicado. O pessoal do terceiro vai ser difícil. Bom dia, bom dia. Online, na paz, João. Tudo bem. A formatura deve ser triste, mas vai ser uma formatura especial, né? Porque vai ser totalmente diferente de todas que a gente já viu. Vamos torcer. Ô, moçada, eu como tenho medo que a coisa acabe, eu acho que falta um minutinho, mas tô louco para começar. Podemos? Vai bater aqui 11 horas eu começo, tá? Podemos, João? É só bater aqui, eu acho que faltam uns segundinhos. E aí a gente. Mano, tá, obrigado, João. Ah, bateu. Vamos lá, no meu são 11 horas. Deixa eu falar para você o seguinte, moçada, tudo que nós iríamos falar na semana passada está dentro de instituições sociais. Eu me lembro que há 2 semanas atrás, Rafael, eu falei para vocês, olha, existem instituições sociais e essas instituições sociais elas servem para que a gente consolide as normas, as regras, os valores da nossa sociedade. E dentro das instituições sociais nós temos três delas.
A família, o Estado, igreja. A escola é outra instituição social, mas a família, igreja e Estado são as três instituições sociais básicas, né? Então todo mundo tem. Em todo mundo você tem Estado, todo mundo você tem igreja, todo mundo você tem família. E é ali que a Bom gente. dia, professor. Bom dia, André. É ali que a gente consolida os valores da nossa sociedade. Então as instituições servem para isso. Eu estava falando para vocês há 2 semanas atrás, na família, eu falei assim: olha, a família é uma instituição social básica, né? Onde tudo começa, o nosso processo de socialização. E aí eu estava falando para você que essa. Anthony, olha lá, não esquece da chamada, hein, cara? Obrigado. Essas instituições sociais como a família, elas, na verdade, elas consolidam realmente tudo que a gente imagina. E existe ali no capítulo 8 de vocês, eu não queria que você. É um bate-papo no nosso encontro. Você tem o capítulo 8, se bem que o que eu vou falar hoje, capítulo 8, é muito raso, né? Apesar de ser um material muito legal, eles não falam tanto de igreja. Eu vou falar de igreja hoje com vocês. Também eu coloquei, como sempre coloco, eu vou avisando para você, uma base teórica lá no Unimestre, na produção acadêmica. Então, para você só ficar comigo aqui, parar, perguntar, fazer o que você bem entender, pode usar o chat, se eu não ouvi muito bem, mas está tudo na base teórica lá na produção acadêmica de vocês. Então não se preocupem, está tudo lá, os vários autores e o que a gente vai comentar. Eu queria comentar um pouquinho hoje, eu vou pedir para você prestar bem atenção, porque realmente, como eu te falei, o teu material não fala muito em igreja, mas é uma instituição muito importante, assim como a família e o Estado. Mas como não se fala muito de igreja, talvez porque o pessoal tenha um pouquinho de receio de falar um pouquinho de religião, eu vou me arriscar. Vamos ver se eu vou ser entendido. Vamos lá, moçada. Quando a gente fala igreja, a gente está falando na materialidade de uma religião. O que é religião? Religião é um empreendimento coletivo. Olha lá que bonitão, hein, cara? É um empreendimento coletivo. O Mateus, né? É um empreendimento coletivo que a gente busca a longo prazo. Não sei se você vai entender o que eu vou falar. Se você é uma pessoa religiosa, você está buscando uma proteção sempre a longo prazo. A religião, repito, é um empreendimento coletivo porque nós temos várias incertezas. Nós não sabemos por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, se nós vamos. Então, você busca algo que te dê um pouco de conforto. Eu também. Então, a religião é um empreendimento coletivo. Se você quiser algo imediato, você não faz uso da religião. Você faz uso de magia. A magia não é coisa ruim. A magia é, na verdade, algo, você faz uso dela quando você quer algo rapidamente. Vamos lá. Eu, por exemplo, sou da religião cristã católica. Eu sou católico, né? Você talvez seja de outra religião ou talvez de outra igreja. Mas eu sou uma pessoa religiosa, cristão católico. Eu já vou explicar melhor que isso. Eu, se busco a igreja dentro da minha religião, eu tenho atos de magia dentro dela. Por exemplo, quando eu chego na igreja, eu, dentro da religião, vou buscar uma segurança a longo prazo pelas incertezas que eu tenho da vida. Agora, eu, como católico, vou lá na água benta e me benzo. Então, eu estou querendo, dentro do empreendimento coletivo a longo prazo que é a religião, uma proteção imediata. Eu faria uso de magia. Existem tipos de magia. Existem tipos. Quando você quiser perguntar, você pergunta, tá? Existe, por exemplo, magia do tipo analógica. Essa magia analógica é interessante. Então, magia, eu quero algo a curto prazo. Religião a longo. Então, a magia analógica, quando eu era criança, aparecia um rapaz que está vivo, deve estar bem velhinho, chamado Uri Geller. Ele fazia uma magia analógica. Ele pegava, talvez os pais de vocês conheçam. Bom dia, professor. Bom dia, Paulão. Ele pegava um talher, uma colher, um garfo, uma faca, principalmente colher, pegava essa colher e, com o poder da mente, ele entortava. É claro que era um truque, mas na verdade ele estaria fazendo uso de uma magia analógica. Ou seja, algo individual, rápido, com o poder da mente. Outro tipo de magia é a que a gente chama de magia contagiosa. Por exemplo, eu não sei se vocês já passaram, por exemplo, nas ruas,
e você encontra de vez em quando em um post, né? Algo assim, olha, traga o seu amor de volta em uma semana. Só falta colocar assim, ó, traga o seu amor de volta se ele, em uma semana se ele morar no mesmo quarteirão que você. Mas, aí os caras, aí você vai lá no profissional, o profissional fala assim, ó, você quer algo imediato? Ah, eu quero trazer o meu amor de volta. Aí o profissional pode chegar e falar assim, ó, traz uma cueca, sei lá, traz, sei lá, um retrato que eu vou fazer, uma magia para que ele retorne para você. Estamos falando de magia. Existe, essa é a chamada contagiosa. A simpática. Eu quero saber se eu vou passar no vestibular. Ué, então você vai lá saber. Aí você procura uma profissional, aí ela vai ler a sua mão, ler cartas, a caromante, a cartomante. E de repente, eu quero saber algo imediato. Mas religião não é magia. Repito, magia é quando eu quero uma coisa rapidamente. Ao contrário do que você imagina, existem várias formas de religião no mundo todo. É que nós estamos no mundo ocidental e a gente fala muito em cristianismo, né? Mas você tem várias formas de religião. Eu vou te citar algumas formas de religião. Por exemplo, uma forma de religião é a forma sapiencial. Sapiencial vem de sabedoria. Exemplo, budismo. Siddhartha Gautama, ele, nós não sabemos exatamente aonde ele nasceu, se na China, na Índia, mas quem é budista não tem um Deus, não é um Deus. Siddhartha Gautama, por exemplo, Buda, ele era uma pessoa muito rica, de repente ele largou tudo, levou em consideração que o que faz a gente sofrer, estou resumindo, o desejo, e a gente sofre porque a gente deseja. Se você eliminar o desejo, principalmente através da meditação, segundo o budismo, você deixaria de sofrer tanto. Quer que eu tire uma foto de quem está presente? Quero, Anthony, claro. Claro, não precisa foto, não, só relação. Mas vamos lá. O budismo não prega um Deus, mas um ser como eu, como você, que de repente teve um padrão de vida e que passam a seguir. É uma coisa do confucionismo, principalmente lá no mundo oriental. Quem foi Confúcio? Um Deus? Não, Confúcio é uma pessoa como eu e como você, mas que deixou um exemplo de vida que muitos seguem. E assim com o hinduísmo, com o zen budismo e etc. Mas não vou entrar em pormenores. É uma forma de religião de sabedoria em relação à vida. Por exemplo, eu sempre falo, por exemplo, dessa pandemia que nós estamos, você repara que lá no mundo oriental, por isso a ação do Espírito Santo da religião judaico-cristã é considerada a curto prazo. Sempre que eu der religião, Brian, é a longo prazo. Pelas inseguranças dos mistérios que a vida nos representa. Sempre religião é a longo prazo. Mas vamos lá, mas você tem rituais de magia dentro da religião, como eu falei no exemplo da água benta. Agora, vamos lá. Uma outra forma de religião, além da sapiencial, de sabedoria, de alguém que deu um exemplo que muitos seguem, eu estava falando, por exemplo, do confucionismo, do budismo. O confucionismo, principalmente, em época de pandemia, você pode reparar, o ensinamento é que você só vai estar bem se o coletivo estiver bem. Você repara, por exemplo, que lá todo mundo respeitava, o isolamento social era total. Claro que tem outras variáveis ainda, mas o coletivo estando bem, eu estou bem. Nós não. Nós pregamos, por causa da Revolução Francesa, a ideia de individualismo, liberdade, igualdade, fraternidade, e dá no que dá. Estados Unidos, Brasil, olha como nós estamos avançando. Lá os caras contêm mais fácil. Mas outra forma de religião, além da sapiencial, é uma forma de religião espiritualista, que é o caso, por exemplo, do espiritismo. Não sei se você prega ou alguém prega. Kardecismo, de Allan Kardec, é o espiritismo, o espiritualismo. Outra forma de religião, outra forma, que muitos não consideram forma de religião, mas se é um empreendimento coletivo a longo prazo, por exemplo, seriam as religiões de atitudes filosóficas. Para muitos, isso não é religião. É o exemplo, por exemplo, da maçonaria. Muita gente fala assim, mas a maçonaria é coisa do diabo. Moçada, claro que não. Alguém conhece algum maçom? Eu não sei como é que vocês podem responder para mim. Alguém conhece algum maçom? Paulão, quem que é o maçom que você conhece? É seu parente? Ou não? Quem é, Paulão? E aí você vai me responder,
tia da namorada do meu primo. Gente boa? Só responde. Não precisa fazer média, porque ninguém vai ficar sabendo. Sim. Moçada, a maçonaria, ela era muito próxima da visão cristã católica. Maçonaria não é coisa do diabo, repito. Só que você precisa ter algumas características para ser maçom. Você está reparando? Para ser maçom. Na maçonaria, o maçom, ele é homem. Né? A mulher não é admitida, a não ser atividades paralelas. Porque na maçonaria, a pessoa vai ter que estudar. Se ela tiver características de maçom, ela será chamada ou convidada para a maçonaria, ela vai estudar, 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 estudar. Ela chega a um certo ponto de estudo que ela vai estudando, estudando, ela vai chegar em quem está um grau maior, o mestre, por exemplo, e falar assim, era isso? O mestre pode falar, não, estude mais. Quando chegar e falar, é isso? É. Aí vamos passar para um próximo degrau. Você vai estudar bastante. É filosófico. É filosófico. Ah, mas maçom é só para rico. Não, maçonaria não é coisa de rico. Aí você fala assim, ah, mas eu só conheço quem é da maçonaria é rico. Primeiro, tem que ser homem. E se essa pessoa que tiver caída na esquina, um bêbado, tiver características de maçonaria e for percebido, ele pode ser convidado. É claro que para que ele possa ser pleno, todos vão ajudá-lo a crescer, a se consolidar, a ter uma paz para poder entrar no processo e se desenvolver muito bem na maçonaria. Maçonaria. Rosa Cruz é uma espécie de maçonaria, mas aceita mulheres. Seixonoye, eu não sei se alguém conhece Seixonoye, que é sensacional, é de atitude filosófica. E existem as religiões proféticas. Agora chegamos onde queríamos. Está acordado ainda, moçada? É rápido. As proféticas. Então você tem sapiencial, budismo, zen budismo, hinduísmo, confucionismo, que eu falei, as espiritualistas, como o espiritismo e o kardecismo, que agora está praticamente misturado, e de atitude filosófica, de perseguição de uma filosofia de vida. Maçonaria, Rosa Cruz, Seixonoye, que eu te falei, etc. Né? Messiânica, enfim. E as proféticas. Aí nós vamos entrar nas 3 proféticas. Você tem 3. Judaísmo. Qual o Deus dos judeus? Se você acredita em Deus, é o nosso Deus. É o mesmo Deus. Só que para os judeus, houve uma aliança entre Deus e Abraão, em que os judeus seriam representantes de Deus na terra. Mas desculpa, que tem que ser muito rápido. Para os judeus, o enviado de Deus ainda será enviado. Eles ainda esperam o profeta. Mas o Deus é o nosso Deus que acredita em Deus. Mas é uma religião profética. Esperam um profeta. No cristianismo, qual é o Deus dos cristãos? O mesmo Deus judeus. Só porque para os cristãos, o Cristo é o profeta. Ele veio para nos libertar dos pecados e, na verdade, ele é o profeta, é enviado de Deus, que, segundo alguns, é o próprio Deus ou está acoplado a ele. Enquanto que a outra religião profética, além do judaísmo, do cristianismo, você tem o islamismo, que é uma mistura de judaísmo e de cristianismo. Qual é o Deus dos muçulmanos? Desculpa, quando você é do judaísmo, você é judeu. Quando você é do cristianismo, você é cristão. Quando você é do islamismo, islão significa submissão ao único Deus. Adepto, muçulmano, aquele que aceita, que fez as pazes com esse único Deus. Qual Deus dos muçulmanos? Alá. E quem é Alá? É o Deus dos judeus, é o Deus dos cristãos, é o mesmo Deus. Só que para os muçulmanos, os islâmicos, se você preferir, o grande profeta seria Maomé. Mas isso não significa que Buda não foi profeta, que Cristo não é profeta, pelo contrário, super respeito, que Confúcio não é profeta, mas é o grande profeta, o grande enviado é Maomé. E o islamismo, que é a religião que mais cresce, pasmem, no mundo hoje, é uma mistura de judaísmo com cristianismo. Só que dentro, vou pegar da religião cristã, você tem as várias igrejas. As igrejas formam a materialidade de uma religião. É onde você vai contemplar a sua religião. Então, por exemplo, a primeira igreja que surgiu no cristianismo, a
Igreja Católica. Católico quer dizer universal. Primeira igreja. Agora, quando a Igreja Católica surgiu por volta dos anos 400 depois de Cristo, significa universal. Chegamos no século XVI, nós tivemos a Reforma Protestante. Você estuda história geral. E quando aparece o Martinho Lutero, em 1517, lançando as suas 95 teses, ele, que era dentro da Igreja Católica, ele sai atirando, elencando 95 pontos que ele não concordava da Igreja Católica. Então, por exemplo, pontos que você vai na história. A Igreja Católica fala em 7 sacramentos. Para o Martinho Lutero, só 2. A Igreja Católica fala batismo, comunhão, crisma, confirmação, ordem, penitência, matrimônio, enfim. Ele falava só batismo e comunhão. Ele não está discordando totalmente. Ele está falando, dos 7 sacramentos, só 2. Aí ele fala, por exemplo, sacerdócio universal. Em linhas gerais, quer dizer assim, olha, eu posso me comunicar diretamente com Deus sem um intermediário. Ele fala contra o celibato clerical, porque a Igreja Católica fala que o membro da igreja não pode casar, não pode ter filho. Ele fala, não. E assim vai, são 95 pontos. E ele foi chamado de protestante. E logo em seguida vem o João Calvino. Logo em seguida, 1517 Lutero, 1530 João Calvino, que afirmam o que o Lutero falou, com algumas pequenas discordâncias, mas lançando a lei da predestinação, exaltando o trabalho, dando, segundo Weber fala, a ética para o capitalismo. Se você ganhar dinheiro no capitalismo porque Deus está feliz com você, estou sendo vulgar. Mas o calvinismo também protestou contra a Igreja Católica. Aí, na mesma esteira, vem a Igreja Anglicana, inglesa. Tudo bem, foi uma questão política, lá com Henrique VIII, você vê em história geral. Mas aí começaram a brotar as igrejas cristãs que divergiam da Igreja Católica. E todas, a partir de então, são chamadas de protestantes. Então, se você hoje, por exemplo, é cristão, mas você não é católico, você é protestante. Se você é da Igreja Universal, se você é evangélico, se você é da Quadrangular, se você é do Valdomiro, é cristão? É, mas não é. Católico é chamado de protestante. Então, dentro da religião cristã, você tem várias igrejas. Seria a materialização de uma determinada religião. Alguém está entendendo alguma coisa? Caio. Só eu estou falando, né? Tá tranquilo, professor. Tá mesmo? Mas vocês estão com o saco cheio já, né? Nada, professor, o assunto é legal. Então vamos lá. Maravilhoso. Vamos lá. Eu falei, por exemplo, que a religião é um empreendimento a longo prazo e, pelo que eu falei até agora, dentro da religião, você tem igrejas. No caso do cristianismo, você tem o catolicismo, o luteranismo, o calvinismo. O calvinismo é realmente representado. O calvinismo fez muito sucesso, moçada. São as chamadas igrejas presbiterianas, né? Então, aqui em Londrina, por exemplo, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas são materializações de uma religião. São pontos de vista, são segmentos. Assim como você pega, por exemplo, lá no islamismo, você tem as chamadas seitas, principalmente a dos xiitas e a dos sunitas. Todos são muçulmanos. Todos seguem os preceitos do Alcorão. O Corão, o Alcorão, tanto faz. Jejuar no meio de Ramadã, orar 5 vezes ao dia voltado para Meca, onde estaria a Pedra Negra, né? O símbolo religioso. Todos, na verdade, jejuam, já falei, no meio de Ramadã, já falei, oram 5 vezes ao dia, todos admitem que Alá é o grande profeta, mas que Cristo é profeta. As regras são as mesmas. Só que para os xiitas, só o Alcorão. Para os sunitas, além do Alcorão, eles seguem as sunas, com S, que são recomendações que Maomé passou para os seus primeiros seguidores que não constam no Alcorão. Os xiitas não admitem isso. Os xiitas são mais radicais. Mas você tem interpretações religiosas. Dentro das proféticas, vamos repassar, judaísmo, cristianismo e islamismo. Dentro do cristianismo, você tem igrejas. São segmentos interpretativos de uma religião. Eu, por exemplo, sou católico e isso vem muito pela questão familiar, da socialização, né? Mas vamos lá. Mas
a Igreja Católica, agora entramos no ponto que a gente precisa. A Igreja Católica, dentro do cristianismo, é aquela que moldou a cultura brasileira. Porque nós fomos colonizados pelos portugueses. E através, principalmente da Igreja Católica, da ação da Companhia de Jesus, dos jesuítas, impregnou-se no Brasil um espírito católico, como o meu. E a Igreja Católica, ela tem uma participação muito forte, embora ela esteja perdendo espaço, muito forte na sociedade brasileira ainda. Mas, desculpa, moçada, se eu vou chamar isso aqui o Durkheim, o Emile Durkheim, que nós falamos de sociologia, o Emile Durkheim fala que religião é fundamental para que a sociedade seja coesa. Se eu chamasse aqui o Karl Marx fala assim, ó, isso é o ópio do povo. Na verdade, o Marx, ele diria assim, o Karl Marx, é uma forma de um homem se libertar da culpa. Que favor, Paulão? Que favor? Qual? O quê? O que você quer que eu explique? Pode falar, Paulão. Caiu? Eu estava falando, por exemplo, que para o Durkheim, voltou, Paulão? Eu estava falando assim, para o Emile Durkheim, aquele sociólogo, isso é assim, João, para o Durkheim, ele é alemão, né? Mas de origem. Mas ele fala, por exemplo, ele combate a ideia da religião. Ele falava realmente, o Paulão, o Karl Marx falava, olha, a religião, a forma do homem se libertar da culpa, é uma forma de você manter a coesão social em prol dos interesses capitalistas. Ele é um crítico, independentemente da origem dele. Já o Durkheim fala assim, não, a religião, aí que eu estava falando, Paulão, ela é fundamental para que, na verdade, a sociedade seja coesa, seja unida e respeite as normas. Mas dentro, eu estava falando da religião cristã, nós temos a Igreja Católica. Eu não sei se vocês já chegaram a esse ponto em história do Brasil, eu acho que já. Mas, quando o Brasil virou país em 1822, a primeira Constituição brasileira é de 1824. Aquela que o Dom Pedro impôs ao Brasil. Aquela que tinha lá 4 poderes, o poder moderador, que era o poder exclusivo do imperador, que passava por cima dos outros poderes, executivo, legislativo, judiciário. Aquela Constituição de 1824 estabelecia que o Brasil oficialmente seria um país católico. A religião oficial do Brasil, já está fechando, seria a católica. Aí você fala assim, mas o cara tinha que ser católico? Não. O Brasil se apresentava para o mundo como católico. Agora, estava na Constituição, se você quiser ser da Umbanda, do Candomblé, liberdade religiosa. Aquela Constituição não é tão ruim quanto pregam. De qualquer forma, o Brasil se apresentava oficialmente para o mundo como católico. Hoje, o Brasil se fala laico, né? Ou seja, o Estado brasileiro fala, nós somos laicos. Eu vou dar risada, porque laico, né? Quando você vai lá no Senado, você entra, você tem um crucifixo na frente. Você pega o papel moeda do Brasil, o real, você olha lá, Deus seja louvado. Super laico, mas tudo bem. Mas aquela Constituição de 1824 falava que o Brasil seria oficialmente católico. E dentro da Constituição estava estabelecido o padroado. Eu não sei se alguém pode me dizer aí, mesmo pelo chat, se já ouviu falar em padroado. Alguém já ouviu falar? Padroado, estava na Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira. Padroado. Ninguém vai me falar. O que era o padroado? O padroado estava dentro da Constituição, que, vou tentar ser o mais simples possível. Todas as despesas da Igreja Católica no Brasil seriam bancadas pelo governo brasileiro através dos impostos da população. Então, vamos ser mais simples. Padre, bispo e etc. come, bebe, viaja, mora. Todas as despesas da Igreja Católica no Brasil seriam bancadas pelo governo brasileiro. Esse era o padroado. Só que, em troca, estava naquela Constituição de 24, a Igreja trabalha para o Estado. Já que o Estado sustenta a Igreja ela vai registrar os nascimentos, e já apareceu aqui 10 minutos. Ela vai registrar o nascimento das pessoas, no batismo, ela que vai fazer casamentos,
Era ela a igreja que administrava os cemitérios, como se fosse uma funcionária pública. Então o Estado sustenta a igreja, em troca a igreja trabalha para o Estado. Muito bom. Eu não sei se você viu também em História do Brasil, que tudo ia muito bem, até que apareceu um Papa, Pio IX, Papa católico, né? E o Pio IX, em 1864, lançou uma bula chamada Sílabus. Bula é um documento papal, estabelecendo que ele, Papa, não admitia mais nenhuma ligação entre a Igreja Católica e a maçonaria. Até porque a maçonaria e a Igreja Católica, como eu falei para vocês, sempre andaram muito juntas. Por isso que eu falei assim, não é coisa do diabo. E o Papa não queria mais, porque ele achava que a maçonaria estava interferindo demais nos assuntos internos da Igreja. E essa determinação do Papa chegou ao Brasil. E em 1872 aconteceu um probleminha, porque o Dom Pedro II, dentro do padroado, tinha o poder de veto sobre o que o Papa determinasse. Então o Papa, por exemplo, falou assim, ó, não quero uma ligação da maçonaria com a Igreja Católica no mundo todo. E o Dom Pedro tinha o poder do beneplácito, vocês já ouviram falar, de vetar as determinações da Igreja aqui no Brasil, até porque ele sustentava a Igreja. E como ele, Dom Pedro II, era maçom, falou, olha, o que o Papa falou vale para o mundo todo. Aqui não. Aqui pode continuar tendo bispo, padre, arcebispo, pode continuar nas suas ligações com a maçonaria, que eram muito intensas. E dois bispos, um de Olinda, o Dom Vital de Oliveira, e um do Belém do Pará, Dom Antônio Macedo Costa, resolveram seguir as determinações do Papa. E o Dom Pedro puniu os dois bispos. E isso gerou uma quebra do padroado. Aliás, uma das razões para o Dom Pedro II cair em 1889, porque ele perdeu o domínio sobre a igreja e a oposição passou a fazer, a igreja passou a fazer oposição a ele. Mas tudo bem, isso é a história do Brasil. Mas quebrou-se o padroado. E aí o Brasil vira república em 1889. E aí vem a Constituição de 1891, que estabelece que o Brasil seria um Estado laico, sem religião. A igreja, resultado, foi seguir as determinações do Papa e esqueceu do povo. Ela virou mais humana do que brasileira. Por que você acha que você vai ver em História do Brasil que apareceu lá no Nordeste brasileiro, na Bahia, um tal de Antônio Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, lá de Canudos, arrebanhando multidões? Ele não é católico. Ele é um catolicismo russo. Não era da igreja, mas ele virou um líder religioso. Vocês já ouviram falar de Antônio Conselheiro? Se você pegar, por exemplo, o Padrinho Cícero, lá no Nordeste, já ouviu, João? O Padrinho Cícero, por exemplo, era da igreja, ele foi expulso porque supostamente ele fez um milagre, a igreja não admitiu, mas ele mesmo não estando na igreja virou, e até hoje, um líder religioso, mas não era da igreja mais. Se você pega aqui no Paraná, você pega o chamado monge João Maria, Zé Maria, eles ocupavam o espaço da Igreja Católica, por quê? Porque a igreja brigou com o governo, no caso de Dom Pedro II, foi olhar para o Papa e esqueceu do povo. Alguém ocupou o espaço da igreja. É por isso que você vai ver lá na História do Brasil, se você estiver vendo, essas figuras. Antônio Conselheiro, Zé Maria, João Maria, Padre Cícero e tantos outros, no Rio Grande do Sul, tantos outros, enfim. Aí a Igreja Católica, como ela perdeu espaço, ela percebe isso, ela vai tentar recuperar o espaço que ela sempre teve na sociedade brasileira. E aí entra a figura de Getúlio Vargas. Já estamos fechando. Quando Getúlio Vargas assume o poder no Brasil, em 1930, a Igreja Católica o procurou. Falou, preciso recuperar um espaço na sociedade brasileira, que eu perdi. E o resultado disso é que o Getúlio Vargas apoia a igreja. De onde você acha, com a autorização de Vargas, Getúlio, na década de 30 surgem colégios, como, por exemplo, os maristas. Aqui em Londrina, Mãe de Deus. Surge no Brasil a PUC, Pontifícia Universidade Católica. São instituições de ensino que surgem numa busca, com apoio de Getúlio Vargas, para a Igreja Católica, que sempre, historicamente, está envolvida com a sociedade brasileira, a recuperar seu espaço. E a coisa funcionou. A igreja recupera o seu espaço. Mas quando vem, em 64,
o regime militar, a Igreja Católica apoiou a ditadura militar. Mas algumas alas da igreja, não. E aí que nos interessa. Aí começaram a surgir algumas alas dentro da Igreja Católica que não admitiam o apoio ao regime militar. E pediam que se fizesse uma opção pelo povo, que muitas vezes sofria com essa ditadura. É aí que vem, não sei se você ouviu falar, as pastorais. Não sei se você ouviu falar, por exemplo, das pastorais, como a Pastoral da Terra, que defende a reforma agrária. É uma dissidência da minha Igreja Católica, porque a cúpula dirigente da igreja defendendo a ditadura. Mas surgem alguns segmentos, como a Pastoral da Terra, que vai para o lado popular e que vai apoiar uma reforma agrária. Até hoje existe a pastoral. Como surge, por exemplo, a Pastoral da Criança, que, aliás, surgiu aqui no Paraná, na figura da dona Zilda Arnes, ali em Florestópolis, que tinha a maior taxa de mortalidade infantil do mundo, que pede que se faça opção pelos desassistidos. Aí surgiu a Pastoral da Criança, como várias outras pastorais. Então, enquanto a alta cúpula dirigente da igreja está apoiando a ditadura, alguns membros da igreja estão pedindo reforma agrária, apoio às crianças e das causas sociais. Já vai fechar. Como, por exemplo, surge a teologia da libertação, na figura de Leonardo Boff, B-O-F-F. Está tudo lá no teu texto. Na teologia da libertação, o Leonardo Boff falou o seguinte: se Cristo fez opção pelos pobres, a minha Igreja Católica deve fazê-lo, porque é representante do cristianismo. É como se ele pedisse uma espécie de socialismo dentro da igreja. Então você repara que nós estamos indo para, durante a ditadura de 64 até 85, surgem alas dentro da igreja que fazem opção pelo social, pelo político, e a igreja ficou dividida. Como surge, por exemplo, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que pede atenção para as causas indígenas. Como surgem as comunidades eclesiais de base, comunidade porque é pequena, eclesial porque é religiosa, e de base porque reunia trabalhadores em pequenas cidades, onde o padre falava assim: olha, depois da missa, o que vocês vão fazer? Nada, fica mais um pouquinho aqui e deixa a novela de lado. Vamos discutir por que está faltando água, por que não temos saneamento básico, rede de esgoto. Então você repara que a igreja, durante o período da ditadura militar, por que a alta cúpula não quis largar quem estava no poder, no caso dos militares? Porque um dia se afastou do governo, na época do Dom Pedro II, e alguém ocupou o espaço dela. Agora que ela recuperou o espaço na Era Vargas, ela vai apoiar quem está no poder. Eu estou falando da instituição, não estou falando mais de religião. E aí começaram a surgir alas, que aparece muito em vestibular, repito, como as comunidades eclesiais de base, teologia da libertação, CIMI, as pastorais, fazendo opção pelo social. E como frear isso? Vocês não repararam que Papa, toda vez que assume o Papa, ele está toda hora no Brasil? Se você repararam. Se você pega, por exemplo, ó, o João Paulo II, ele veio 5 vezes ao Brasil. A primeira viagem do Bento XVI foi ao Brasil. A primeira viagem do Papa Francisco não foi para a Argentina, foi ao Brasil. Por quê? Porque com essas idas e vindas, nós estamos, falta um minuto, nós estamos perdendo espaço dentro, o catolicismo vai perdendo espaço no Brasil, principalmente para as igrejas pentecostais, evangélicas, neopentecostais. Essas neopentecostais, pentecostais acreditam no milagre rápido, né? Mas você está percebendo que a Igreja Católica, com essas divisões históricas, ela que detinha mais de 90% da população, hoje, cada vez, você está tendo menos católicos. E estamos mudando visões religiosas na nossa sociedade. Alguém entendeu alguma coisa? Vai acabar meu tempo, eu já estou me despedindo, deu certo, eu acho. Não! Aí eu queria, na semana que vem, falar sobre Estado, João. Isso é outra instituição. Fiz um apanhado de família, de igreja, e não vou falar de Estado. Aí não vou ver como é que funciona a eleição,